Oferecimento. Sempre vida por você. Fone 3284-7107. Olá, amigo internauta, você que se conecta diariamente aqui no aquiagora.net. Na entrevista de hoje nós vamos conversar com o professor Marquinhos Xavier, ele que é técnico da equipe da Copagril, já na 4ª temporada aqui em Marechal Cândido Rondon. Professor Marquinhos, você que está já na 4ª temporada aqui no município, à frente da equipe da Copagril, mas poucas pessoas lhe conhecem na intimidade. Antes de começar esse nosso bate-papo sobre o futsal, faça uma autoapresentação, fale um pouco aos nossos internautas quem é o Marquinhos Xavier, da onde que vem, suas origens, sua formação e também como que veio parar aqui em Marechal Cândido Rondon. Bom, primeiro, assim, da minha satisfação de estar aqui já na 4ª temporada, né? É um projeto assim que iniciou de uma forma muito pequena, vamos dizer, quando nós sonhávamos na Liga Nacional, e se transformou num projeto hoje referência, né? Eu vim em 2009 para cá, eu estava no Rio Grande do Sul, na John Deere. Aceitei o convite de assumir esse projeto que tinha aí o Paranaense e a Liga Nacional atrelado, né? Era um projeto difícil, era um desafio profissional para mim também. E eu aceitei esse convite e sigo aí tocando até hoje, né? Eu sou de Joinville, Santa Catarina, sou graduado em Educação Física, com especialização em movimento humano e fisiologia do exercício. Então a minha vida sempre foi o esporte, né? A minha formação foi feita nessa área e eu tive várias oportunidades de trabalhar, inclusive com administração esportiva, com administração de projetos esportivos. Isso me ajudou bastante na questão da gestão, na questão da própria liderança de grupo, no relacionamento humano com as pessoas, né? E quando eu vim para Marechal eu consegui colocar muitas coisas em práticas, né? A minha relação diária com as pessoas é muito íntima, muito próxima. Eu sou em determinados momentos muito reservado, até porque a demanda de jogos e de compromissos faz com que a gente se reserve um pouco também para que o trabalho aconteça. Mas ao mesmo tempo eu me misturo muito com as pessoas e eu gosto dessa relação. Então eu ouço muitas pessoas dar opiniões, criticar muitas vezes algumas coisas que acontecem aqui dentro de quadra, e eu acho que esse feedback sempre foi o diferencial do meu trabalho, saber o que as pessoas pensam, o que as pessoas acham. Então eu sou muito democrático nesse sentido, de poder ouvir as pessoas e trazer esse sentimento do torcedor, da comunidade, da própria cidade, né, que respira muito o nosso trabalho, para dentro do vestiário e passar isso ao atleta. Então eu acho que essa mistura, essa integração que a gente faz é uma coisa que tem facilitado bastante o meu trabalho aqui nesses 4 anos, né? Professor Marquinhos Xavier, depois que você veio para Marechal Cândido Rondon, já conquistou aqui pela Copagril um título estadual e também trouxe para o município uma final de Liga Nacional. Que avaliação que você faz do teu trabalho nesses 4 anos, nessas 4 temporadas? A gente se baliza muito na estatística, até para que a gente possa nortear o nosso trabalho e o desempenho, né? Nós já executamos esse ano 250 jogos sob o meu comando desde a minha chegada oficial, e nós temos um balanço muito positivo, né? Que são de 58% de aproveitamento. Só o número de vitórias. Então tudo isso veio num momento onde a gente entende que a conquista do título paranaense foi importante para essa sequência, porque era um título muito almejado. A vice-colocação na Liga Nacional em 2010 foi algo que deu para nós uma visibilidade nacional, uma importância para quem nos patrocina, um orgulho muito grande para a comunidade de Marechal, e também reforçou todas aquelas teses que nós tínhamos, que na teoria eram bonitas, mas na prática precisariam se sustentar, né, de que a gente, trabalhando sério, com um trabalho integrado, com uma diretoria muito comprometida com as promessas e as responsabilidades dentro da equipe, podem realmente alcançar grandes resultados, né? Então eu vejo com muita alegria assim, todo esse desempenho, toda essa evolução que nós tivemos em 4 anos de trabalho. Porque nós debutamos em 2009 e hoje nós somos uma grande referência. E isso, é claro, é uma satisfação imensa para quem trabalha
numa área técnica onde você move com sentimentos, move com a emoção das pessoas, com o desejo do torcedor, da comunidade, de ver a equipe sempre em alto nível, né? E isso a gente tem vivenciado assim, de uma forma bastante bacana. Professor Marquinhos, todo ano a equipe tem mudanças na sua estrutura. São atletas que vão, atletas que vêm. Que evolução que o senhor faz dessa equipe que está jogando a temporada de 2012 em relação às equipes dos 3 anos anteriores? Bom, nós tínhamos sempre a ideia, né, de um ano para o outro construir uma equipe que pudesse suportar a cada ano uma pressão ainda maior, né? Nós não fomos bem sucedidos, eu acho que em 2011, em razão de nós termos fracionado demais o nosso orçamento, esperando que nós tivéssemos uma quantidade de atletas maior e que isso pudesse dar um suporte para nós durante uma temporada que é desgastante. No ano de 2012, nós optamos por não fracionar tanto esse orçamento, por reduzir um pouco o número de atletas, mas ter dentro disso uma qualidade muito melhor. Até o momento isso tem se representado positivo, porque a gente tem aí 25 jogos oficiais na temporada e apenas 2 derrotas. Então o grupo tem conseguido suportar tudo isso. E a cada ano vai ser mais difícil você ter essa pressão externa, né, e não sentir ela aqui dentro. Conseguir a cada ano buscar coisas melhores. Não significa que a cada ano nós vamos conquistar títulos. Isso não é uma tarefa fácil. Porque para que isso aconteça, várias outras coisas precisam acontecer de forma correta. Nós não podemos perder ninguém. Eu costumo dizer que você corre de Fusca na Fórmula 1, porque em o teu carro não estando ajustado, você com certeza não vai nem completar a prova, né? Então essas coisas acontecendo, com a qualidade do grupo desse ano, que é um grupo qualificado, talvez o melhor de todos os outros 3 anos, né? A gente consiga chegar a um objetivo final, que é uma conquista de um título, seja ele novamente do Paranaense ou então conquista do título da Liga Nacional. Professor Marquinhos, em função da Copagril disputar 2 competições simultaneamente, a Liga e a Chave Ouro, isso provoca uma continuidade, uma sequência de jogos muito intensa, jogos e também de viagens. Isso até que ponto que isso é prejudicial e até que ponto isso beneficia a equipe? Bom, ela tem um ganho muito grande na questão do próprio jogo, né? Você aprende a jogar jogando. Isso é uma teoria que eu já utilizo há muito tempo. Você corrige muitas coisas no próprio jogo, você ganha um ritmo muito grande para tudo isso. O problema é que, em função da aprovação da fórmula do Paranaense desse ano, o tempo de recuperação é muito pequeno. Então você retorna à quadra, às vezes menos de 48 horas você já está jogando novamente. Então, como a gente lida com sentimento aqui dentro, que é uma coisa muito difícil às vezes para o torcedor entender, para as pessoas que não vivem a dimensão do esporte aqui dentro, é você reconstruir o emocional, reconstruir novamente uma motivação para voltar a jogar. Claro que nós temos uma obrigação porque nós somos profissionais da área e você por si só já deve estar motivado a ter esse desempenho. O problema é que nós não conseguimos saborear, às vezes, as vitórias. Você não consegue sentir o gosto de uma vitória. E tampouco consegue também mensurar quais foram os motivos que te levaram a uma derrota. Então a tua avaliação sempre fica comprometida, ela fica pela metade. Então você não conseguindo fechar um ciclo, que é um jogo, você não consegue reconstruir um outro. Então você acaba fazendo com que as coisas se atropelem e que você tenha que manter o mesmo desempenho, manter a mesma performance técnica, sem ter o tempo de recuperação física e também a reestruturação emocional. Então isso é a parte mais difícil de todo o trabalho de um técnico, é você conseguir reconstruir isso em tempo recorde. E a gente esse ano tem experimentado uma diferença, o tempo está ainda mais reduzido. Na minha função como técnico, por exemplo, eu termino de editar um jogo, eu termino de trabalhar em cima de um adversário, eu já estou trabalhando em cima de um outro. Tão logo termina a partida, você já começa a reconstruir o próximo jogo. Então esse período, por ser pequeno, ele te exige um empenho muito maior e faz com, claro, que você tenha um desgaste também emocional muito maior, né? Marquinhos Xavier, em geral, as equipes, especialmente as menores, respeitam muito a Copagril quando vem jogar, principalmente aqui em Marechal Cândido Rondon. Isso faz com que elas venham retrancadas, venham com um esquema fechado para evitar tomar uma goleada, alguma coisa. O que a gente percebe é que, normalmente, quando joga com grandes equipes igual para igual, o time da Copagril se solta mais e joga mais bonito, o que não acontece
naqueles jogos com retranca. Está faltando alguma peça? O que está faltando para, de repente, a equipe rondonense mudar essa realidade nesses jogos especificamente em que há muita retranca? Bom, a tua pergunta é importante e ela também aguça a nossa curiosidade, porque eu trabalho muito em cima disso, né? Mas a gente corre na contramão quando você diz assim, você se prepara para jogar contra as grandes equipes, até porque em momentos decisivos, muito provavelmente você encontrará uma grande equipe no teu caminho. Uma equipe para ser campeã, normalmente ela vai encontrar uma grande equipe. Não é natural que se faça ao contrário, que uma pequena equipe ou com uma equipe que jogue com uma postura sempre defensiva chegue a uma final, né? Fazendo isso, o que a gente procura fazer? A gente procura ter uma versatilidade muito grande para atacar. E a gente consegue fazer isso. Hoje eu acho que em termos dinâmicos, né, e estatisticamente comprovado já também, nós somos uma equipe com a melhor defesa já em 3 anos, mas com o melhor ataque. Não no sentido de aproveitamento ainda, mas no sentido de oportunidades que nós criamos dentro do nosso sistema. Então nós temos aqui uma equipe que ataca em vários pontos da quadra diferentes. Não é uma equipe previsível. Quando a gente diz assim, mas vários atletas têm a incumbência de levar a equipe ao ataque. Isso são características predominantes do atleta. E eles fazem isso por quê? Porque são responsáveis por isso. Assim como os de defesa têm que executar melhor a sua função de defesa. Mas a gente ataca em vários pontos e eles estão sempre em pontos diferentes. É uma forma que a gente tem de conseguir espaço para chutar limpo, como normalmente na gíria técnica a gente fala, né? Chutar mais limpo. O que ocorre é que nós trabalhamos com uma dimensão muito pequena. Numa quadra de 40 metros, se a equipe marca para trás, nós ocupamos para aproximadamente 20 metros da quadra. E naqueles 20 metros da quadra existem 9 atletas. E os espaços se reduzem muito. Então, não é nem a eficiência, muitas vezes, do sistema de defesa. É a falta de espaço que ocorre dentro da quadra que te proporciona essa dificuldade. Você acaba finalizando muito mais de longa distância. Hoje as finalizações de longa distância são mais fáceis para o goleiro pegar do que elas muito de curto espaço. Você não consegue entrar muito dentro da área, porque quando você entra muito também você corre o risco de ser contra-atacado. Então você trabalha com sistemas integrados. Você precisa atacar e se defender ao mesmo tempo. Porque se você só atacar, você acaba tendo um contra-ataque. Então você tem que ter a preocupação de atacar eficiente, fazer com que o teu ataque seja finalizado a gol, para que você não corra o risco de tomar um contra-ataque. Mas não é possível, num esporte dinâmico como é o futsal, em 40 minutos você fazer dessa forma. Quando a tua estratégia ela começa bem e você consegue sair na frente dessas equipes, você inviabiliza o sistema de defesa, porque você faz com que a equipe que se retranca vá ao ataque. E aí se expor numa situação diferente do que ela está habituada a fazer. Quer dizer, ela vai se expor e você tem a oportunidade daí de jogar em cima de uma deficiência. Porque uma equipe que assume o risco de jogar marcando defensivamente, ela não tem uma qualidade para construir o ataque. Quando você não consegue efetivar essa ação, quando você sai atrás, porque às vezes acontece isso, acaba validando ainda mais a questão do sistema defensivo. Então a gente tem um histórico de vários jogos onde você tem que ter muita paciência. É claro que a gente, impulsionado muitas vezes pela própria torcida, você vai ao ataque para definir de qualquer jeito e acaba às vezes tomando o segundo gol e acaba às vezes até perdendo a partida. Então é um controle emocional muito grande que precisa ser feito para que as coisas não saiam do jogo organizado para um jogo onde você não sabe o que vai dar, né? Muitos torcedores, professor Marquinhos, acabam cobrando porque você não coloca este ou aquele atleta para jogar mais ou até mesmo para jogar. E em contrapartida tem atletas que jogam quase todos os jogos e o jogo inteiro. Que critérios que o técnico Marquinhos Xavier usa para definir quem joga e quem fica no banco? Primeiro e o mais importante de tudo são critérios técnicos, né? É claro que o torcedor, a imprensa, no modo geral, ela analisa o jogo sob um ponto de vista diferente do que a gente analisa, né? Por isso que nós, treinadores, somos pagos para executar uma função onde a tua visão é muito mais periférica. Nós não centramos o jogo somente na bola, né? Nós centramos o jogo em toda a dimensão da quadra. Então existem atletas que, pela característica pessoal, têm uma inclinação muito maior a atacar, mas não tem uma boa marcação. Outros atletas têm uma boa marcação, mas não têm uma boa qualidade para atacar. Então essas valências, elas se combinam e elas precisam estar dentro de uma equipe. Então você não vai ter sempre uma equipe só que ataca ou que só se defende. Você tem essas valências. Esse é um ponto importante. Um outro ponto é um critério de êxito que nós temos, que é um critério de controle das ações e incidências. Você pode notar que tem muitos atletas, às vezes, que acabam
ocorrendo em incidências com frequência, ou seja, cometem erros muito parecidos. E esses erros, às vezes, te custam uma partida. Esses erros e essa incidência, ela também acontece no treinamento. Então, quem está diretamente ligado ao atleta, observa ele não no dia do jogo, mas sim todos os dias. E aí você começa a acostumar a ver o atleta fazer determinadas situações. E às vezes, pelo próprio vício, pelo próprio tempo que ele executa aquela ação, que corre um sério risco de falir o teu sistema de defesa ou de prejudicar a tua equipe de forma coletiva, você tem dificuldades em fazer a correção desse vício. Porque ele acostumou a jogar dessa forma. Então ele vem para um sistema que já está estruturado, que ele já está montado, e usa aquele vício, que é nocivo às vezes ao teu sistema de jogo. E você vê isso no dia a dia. Acaba que ele acaba jogando menos. Por quê? Porque para determinadas situações do jogo, ou nos momentos do jogo, aquele momento ele não pode estar na quadra. E às vezes o jogo também se desenha por um lado onde você também não prevê o que ele ia acontecer. E aí ele não pode entrar. Por quê? Porque também o tipo de característica dele não é compatível com o momento da partida. O que a gente faz é ter essas situações muito claras e discutir com o atleta o dia a dia. Dizer, você precisa fazer dessa forma, você precisa jogar desse jeito, você precisa fazer essa função, para que ele vá aos poucos. E também, você não pode jogar o atleta, às vezes, na jaula com os leões. Porque a gente aqui está dentro de uma arena, cercada por pessoas, e o emocional é muito forte. Às vezes você coloca o atleta, porque a torcida quer ver o atleta jogar, e ele sente essa pressão emocional. E a gente precisa ter muito cuidado em que momento ele vai jogar. Então seria maravilhoso se nós conseguíssemos montar uma equipe com 15 atletas e os 15 estivessem sempre no mesmo nível. Mas isso não é a prática do esporte. A gente sabe que em grandes clubes, onde tem um grande investimento, onde tem observadores, onde existe uma estrutura científica para controlar todos os dados, acontecem erros. Imagine nós que somos uma equipe e ainda que precisamos melhorar e avançar muito tecnologicamente falando, né? Mas a gente, de certa forma, monitora tudo isso. Nós temos um controle estatístico desde 2009, desde a minha chegada aqui, com todos os dados. E esses dados são fechados a cada ciclo de trabalho, onde a diretoria recebe para ter os números dos atletas, para ter. Então, assim, os scouts também são uma forma de balizar o que a gente fala na teoria. E a gente sabe que tem atletas que, por exemplo, têm dificuldades em executar determinadas situações. A gente respeita sempre a opinião do torcedor, da imprensa, enfim. Mas nesse momento, eu sempre me dou o direito de optar por quem vai jogar ou não, até em função da minha convivência diária com o atleta, né? E a relação com esse torcedor de Marechal Cândido Rondon? Alguns técnicos que o precederam aqui à frente da Copagril reclamavam que o torcedor era quieto, que não participava muito com a equipe, que não torcia efetivamente durante as partidas. E o senhor, sabidamente, também teve já alguns problemas problemas pontuais com alguns torcedores. Como que você, depois de 4 anos, avalia o comportamento do torcedor da Copagril? Primeiro, eu acho assim, é cultural a maneira com que o povo rondonense se comporta com relação a vários assuntos, não só relacionado ao esporte. Eu acho natural que muitas vezes o torcedor, ele aguarda do atleta aqui embaixo, de nós que estamos aqui embaixo, uma tentativa, um êxito ou qualquer lance que possa contagiar ele, que possa impulsioná-lo. De 2009 para cá, eu acho que nós tivemos uma melhora muito grande. E o torcedor é importante nesse momento porque ele começa a comprar o teu sonho. Você vende o teu sonho para o teu atleta, nós juntos vendemos para o torcedor e o torcedor passa a acreditar. Quando ele acredita, as coisas funcionam de uma forma muito grande. E essa energia é que leva muitas vezes a gente a ser campeão. Então eu acho assim, o torcedor, ele não tem esse hábito, talvez, inicialmente, de se envolver com a partida. Mas nós somos os grandes culpados por isso, às vezes. Porque nós também temos que mostrar a eles que nós estamos aqui determinados. Então, o que eu sempre peço antes das partidas é que nós estejamos sempre no nosso limite, que nós sejamos sempre intensos e que nós demonstremos ao torcedor a nossa vontade de vencer. Por contrapartida, ele também vai comprar essa briga, ele também vai vir conosco, né? Então, essa relação equipe e torcedor, ela se faz importante, porque eu não conheço nenhuma equipe vencedora que não tenha por trás um suporte vencedor, que não tenha um torcedor que aplauda, que incentive e que muitas vezes até cobre do adversário por determinados erros e que faça ele emocionalmente se sentir inferiorizado. É uma guerra de emoções, uma guerra psicológica. Então o nosso torcedor, ele tem esse caráter e eu respeito muito isso, né? O que às vezes acontece é que nós gostaríamos sempre que o torcedor também entendesse o nosso sacrifício, que ele
entendesse que nós entramos aqui para fazer o nosso melhor. E muitas vezes é claro que determinados torcedores não vê dessa forma. O esporte não é preciso como nós gostaríamos que fosse. E talvez só é esporte, só é emocionante pela incerteza do resultado. Se nós entrássemos aqui e vencêssemos todos os jogos, eu tenho certeza que muitos torcedores não viriam ao jogo, porque não teria a incerteza do resultado. A gente sabe também que muitos torcedores escolhem agora a hora de vir. Eu não vou contra esse adversário, por quê? Não, porque eu sei que a Copagril vai ganhar, e pode às vezes até não ganhar, mas normalmente ganha. Então o que acontece? Não há mais a incerteza. E o torcedor vive muito disso. A incerteza é que faz com que o torcedor, com que o esporte se transforme em algo mundialmente conhecido, popular, um veículo de educação, de comunicação, um veículo social, enfim, todas essas coisas que a gente já está cansado de saber. Então o torcedor às vezes não entende isso. E quando o torcedor se revolta em relação a isso, é a minha função como líder também proteger a minha equipe. É a minha função como líder também me posicionar à frente dos meus atletas e dizer, espera aí, antes de chegar em qualquer um deles, eu estou aqui para ser o alvo. Então nenhum líder pode se colocar atrás de uma equipe. Um líder deve se colocar à frente de uma equipe, e eu me coloco muito à frente, mesmo que para isso custe às vezes algumas situações que são constrangedoras. Você discutir com um torcedor não é legal, mas eu estou ali para defender os direitos, inclusive dos meus atletas. Eu acho que é uma forma de liderar, e eu sou muito direto nessa relação com o torcedor. Respeito todos eles, mas também a gente gosta do respeito até para que a relação se mantenha sempre saudável, né? Bom, professor Marquinhos, estamos chegando no final do nosso bate-papo. E para finalizar essa nossa conversa, eu gostaria que você falasse para o torcedor o que ele pode esperar da equipe da Copagril até o final de 2012. Bom, nós temos lutado muito, né? E a gente vem fomentando um sonho que estivemos perto em 2010, de ganhar uma Liga Nacional, né? Eu sei que eu estou no meu 4º ano aqui, é um ciclo já bastante grande, são praticamente quase 300 jogos, nós fecharemos esse ano de competição. E eu gostaria de conquistar um título nacional aqui, é o meu desejo. Nós chegamos em 2010 numa final da Liga e chegamos em 2011 na final da Superliga. E a gente está aprendendo a decidir títulos. E eu espero que a gente consiga conquistar o título esse ano. E todo o trabalho que nós temos feito, todo o esforço que a gente tem feito, tem sido para que a conquista aconteça. Ou o bicampeonato paranaense, ou o título nacional. E para isso a gente vai ter que trabalhar muito. E para isso a gente também vai precisar muito do apoio do torcedor. Então uma coisa que o torcedor pode acreditar é que todos os dias do ano, e todos os dias que nós estamos aqui, nós estamos nos dedicando ao máximo para que isso aconteça. Eu tenho colocado todo o meu esforço pessoal, todo o meu esforço profissional em prol desse trabalho. E eu tenho me dedicado muito para que isso aconteça. Com toda certeza, se esse ciclo ele se encerrar, porque um dia se encerra, é natural que aconteça, que as pessoas tenham orgulho dessa passagem, que possam contar esses números de forma bastante satisfeita de tudo que a gente fez aqui e de tudo que a gente está fazendo. Esse é o meu desejo, eu espero que o torcedor sempre esteja ao nosso lado. Muito obrigado e conto sempre com o apoio de vocês, que também é sempre importante, né? Oferecimento. Sempre vida por você. Fone 3284-7107.